O lançamento do canal SBT News reuniu o presidente Lula, estão aí as imagens, abraçando os donos da emissora, reuniu a Janja também, esteve presente, autoridades dos 3 poderes. O canal foi lançado em evento organizado, Julie, pelo executivo Fábio Faria, quem se lembra dele, ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro e também marido de uma das filhas de Silvio Santos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, presente no local, e você vê também Alckmin, Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas rindo bastante e aplaudindo Alexandre de Moraes, agradecendo a retirada da Magnitsky. Ele agradeceu a Lula pelo empenho após os Estados Unidos retirarem as sanções dele e da esposa. Acompanhe esse trecho que é importante, a gente já comenta. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações, e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas, mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia. Por onde começar, né? Eu já vou passar para a Julie, só trago para amarrar aqui mais um ponto bastante curioso, Julie. Durante o evento, o fotógrafo oficial do presidente, que é o Ricardo Stuckert, já bastante conhecido, está com Lula há muitos anos, tentou evitar esse flagrante aí, ó. Viviane, Lewandowski, Moraes, cochichos ao pé do ouvido. Olha como que ele vai chegar tentando afastar a imprensa, os outros jornalistas. Aí, ó, agora, exatamente nesse momento, por favor, sai daqui, não faça registro dessa imagem. Deus o livre, ainda tem um microfone, né? E capta aí alguma conversa daquelas que não é para o povo brasileiro ouvir, não. A mãozinha do Moraes, que a Paula também, Camacho, está chamando atenção aqui na boca. É tudo... como que a Julie fala? Que lazarentice, hein, Julie? Lazarento, isso aí é pornográfico. O que aconteceu sexta-feira é pornográfico. E eu vou usar aqui o que meu querido amigo falou, e é verdade, Pavinato, ele falou assim, um playboy, que é o marido da filha do Silvio Santos, né, em 2 anos conseguiu destruir o legado maravilhoso de uma vida inteira, porque é isso, foram articulações, essa SBT News, na verdade é SPT News, e quem fala ao contrário não entende de nada, porque eu fui ver os jornalistas contratados, aquelas esquerdistas nojentas que estão ali. É a turma que não fala nada que não seja por um viés do PT e que mente para dar notícia. Então, estão totalmente alinhados, me espanta muito, né? Agora o que eu falo, essa pataquada aí foi a articulação do marido da filha do Silvio Santos, que, aliás, também, pelo que dizem por aí, tem Daniel Vorcaro no meio, tá? Eu vou te dizer por quê. Vamos lá. Daniel Vorcaro é assim com o pastor da Lagoinha, lá de Miami, o filho do fundador da Lagoinha. Deu, inclusive, dinheiro, deu BMW, todo mundo sabe da ligação. Lagoinha fechou contrato com esse novo SPT News para fazer o Natal, ou seja, olha, querido, é uma pornografia. Essas filhas do Silvio Santos jogaram o legado do pai no lixo por dinheiro. Tem gente que tem valores, mas, infelizmente, a maioria tem apenas, sabe o quê? Preço.
Paula e Marina, quer dizer, totalmente antiética essa participação desses poderes em um futuro canal de televisão de comunicação com dinheiro envolvido. Por isso a gente sempre falando, a Revista Oeste não aceita, não trabalha com dinheiro de governo nenhum, por isso temos total liberdade de expressão, trabalhamos simplesmente com o fato e a verdade nua e crua, não precisamos maquiar, disfarçar, fazer campanha para ninguém aqui, como a gente fala que em outros canais os jornalistas são mais influencers do governo, e a Oeste não quer dinheiro de governo nenhum. Segue aqui apenas contando com a sua assinatura para a gente continuar esse importante trabalho independente. Paula, teve um outro episódio que chamou muita atenção também nesse evento, um diálogo em tom bem amistoso entre Lula e Tarcísio no momento da chegada do presidente ao evento, e antes disso ainda, Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, conversaram, sobre a crise energética, já falamos sobre esse tema, mas não, queria trazer aqui o ponto do Tarcísio, né, aplaudindo justamente o momento em que Alexandre de Moraes, aí ó, essa é a hora exata, agradece Lula pela retirada da Magnitsky, e nesse outro momento, Tarcísio conversando com Lula, com tapinhas no ombro, bastante sorridente, ai, hein? Olha, que vergonha, eu senti tanta vergonha alheia quando eu vi essas imagens, tanta vergonha alheia, que humilhação. O que as filhas do Silvio Santos fizeram com ele, com a imagem dele, com o nome dele, com o legado dele? Elas profanaram o nome do próprio pai. O Silvio Santos é judeu praticante. Diversas ocasiões ele falava que praticava o jejum, que era praticante. E agora se submeter ao presidente Lula dessa forma. Uma coisa é você apertar a mão, chamar para o evento, porque você precisa da concessão do governo. Outra coisa é ficar de abracinho, abraçar a Janja daquele jeito, como se fosse a melhor amiga do mundo. Abraçar, chamar Alexandre de Moraes. Claramente uma pessoa que o povo que assiste o SBT não aprova. E agora esperava o quê? Que todo mundo batesse palma e falasse, ai, que lindo, que maravilhoso, faz parte da democracia. Que coisa feia, que humilhação. Fazer uma emissora respeitada, que o pai deu a vida, que deu a sua... dedicou a sua carreira a crescer e a trazer a verdade. Silvio Santos, quando teve a crise do banco dele, que teve fraude no Banco Pan-Americano, ele tirou dinheiro do próprio bolso para cobrir aquilo. Olha o nível de honestidade que era esse homem, para vocês pegarem e colocarem um presidente que foi condenado em todas aquelas instâncias para apertar a mão com abraços e beijinhos, como se fosse amigo. É inaceitável, foi muito feio. Não foi à toa que a senhora Patrícia Bravanel perdeu 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Espero que perca mais. Ô Marina, e destaque também para Zezé de Camargo. O cantor veio às redes agora há pouco dizendo que tinha um show marcado aí de fim de ano, algo assim com o SBT. Vou procurar a notícia direitinho aqui, ó, Júlio, vocês que têm os detalhes. Falou que não vai participar, que achou isso tudo muito antiético e feio. Pois é, ele postou à noite nas suas redes sociais exatamente um vídeo dizendo que não gostaria que o especial dele já gravado fosse ao ar agora no dia 17, que ele teria gravado, mas que ele não quer fazer parte disso, que ele não concorda com os rumos que a emissora tomou. E aí ele fala exatamente isso, que um filho, né, deve respeito ao pai, e filhos que não honram aos pais não têm o respeito dele. Ele fala exatamente isso, que as filhas hoje não honram mais a memória do pai. Então é uma verdadeira tristeza isso que aconteceu. Agora, um ponto aqui, alguns pontos que eu acho que são bastante relevantes. Quem semeia vento colhe tempestade, né? O SBT, ao que tudo indica, amargou a pior audiência nesse sábado das últimas 4 décadas. A Patrícia Bravanel perdeu, pelo que tudo indica, mais de 1 milhão de seguidores depois dessa decisão. Teve agora essa postura bastante importante de Zezé de Camargo, porque sabemos que o público ali do SBT era, sim, um público mais conservador. Então, de repente, assistir aquilo, gente, é uma tristeza absoluta. Outro ponto aqui é que não é à toa que a mídia tradicional tem perdido completamente o Ibope, né? A popularidade depende, o que é pior, cada vez
vez mais de financiamento dos nossos impostos, que é isso que está acontecendo. Vocês já viram lá, show do milhão, financiado pelo quem? Petrobras. Olha lá, tá lá, ó, placa, tá lá embaixo bem grande, Petrobras. Não é só o governo federal, mas todas as estatais. É muita, muita, muita grana. Essa que é a realidade. E quem tá aqui, o espectador, não é otário. Então ele assiste o programa e vê tudo aquilo e vê completamente o viés. Agora, a gente ainda fala, não, tudo bem, né? Chamou o Lula, mas chamou o Tarcísio, chamou o Nunes, tem uma questão política ali, porque vai ser um canal de notícias que se diz independente. Mas Alexandre de Moraes, onde já se viu uma emissora de TV no mundo chamar um ministro do Supremo? O que, assim, só no Brasil que o ministro Supremo vai no lançamento de uma emissora de TV. Gente, é muito inacreditável. A gente não pode normalizar o absurdo que a gente está vivendo nesse país. Como é que uma emissora chama de novo na inauguração um ministro do Supremo é a pessoa, é a grande estrela da festa para falar sobre soberania e democracia. Depois, esse mês, agora vamos lá, uma emissora de televisão que deveria defender a liberdade de expressão. Vocês conseguem pensar nisso? Vai levar o grande, hoje, a pessoa que é o grande problema no nosso país em relação à censura, o censurador mor do nosso país, que está com esses inquéritos absurdos já há quase 7 anos abertos. É uma loucura isso. Aí você pega alguém que é o guardião da censura no país e aí leva para falar. Assim, é uma vergonha absoluta. E, de novo, eu peço aqui para alguém me dizer que lugar do mundo que um ministro do Supremo foi aí num canal de TV. Agora, a gente sabe o que está acontecendo. Pega todas as emissoras. É um tal de, o ministro Supremo disse, o ministro Supremo aqui é o celular. E o ministro do Supremo acabou de me contar que todas as emissoras viraram garotas de recado do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, agora mais uma. Então, é por isso que é tão importante, eu reforço aqui, esse compromisso com a liberdade que o Oeste sempre teve. Eu nunca recebi um telefonema, isso pode, isso não pode. Muito pelo contrário, vários tentaram entrar aqui, comprar a empresa, não conseguiram, afetar a linha editorial, não conseguiram. Estava lá a Branca, eu me assustei com aquele número da reportagem, 300 capas denunciando as arbitrariedades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é isso. Agora temos aí, infelizmente, mais uma emissora garota de recados do STF. Emissora estatal, né? Julie, quer completar para a gente fechar e para break? Enquete fechada por aqui também. No chat estão falando que a Patrícia Bravanel bloqueou comentários nas redes sociais dela. A Fabrícia diz, hoje abaixo minha cabeça, Zezé, pela atitude dele. Zezé é maravilhoso. A gente precisa de mais artistas corajosos. E, olha, isso é a maior verdade. Eu acabei de receber aqui uma mensagem da querida Anne Dias, né, que está com a gente numa outra emissora, na briga por trazer um jornalismo, e ela falou, por isso que temos que aguentar firme, a imprensa livre é necessária para retomarmos a democracia. E sim, somos poucos, tá? A Oeste, né? O pessoal lá da Gazeta, que a Anne trabalha, nós estamos fazendo um jornalismo livre, né? Tem um pessoal aí da direita que não tem mais o que fazer e que eu acho que são infiltrados para causar discórdia, inventando histórias sobre o Oeste. E o que mais me espanta é o telespectador que o Tico não conversa com o Teco. É só ver tudo que eu falo aqui, eu e todos vocês, se nós temos, né, censura para falar ou não falar alguma coisa. Pelo amor de Deus, me poupem, né? Então, sim, mais do que nunca, depois de sexta-feira, que nós da Oeste, o pessoal da Gazeta, que nós temos, sabe, que ser reverenciados, porque nós somos os únicos que faz, né, uma imprensa
livre de verdade e que traz a notícia verdadeira, não aquilo que o painho, o líder da seita Lula afetivos, quer que a gente faça. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.